Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais uma terça-feira literária, comecinho da semana, com muitos autores e autoras, sorteios, risadas, uma delícia, daquele jeitinho que a gente gosta, né? Muito bem. Vamos agora conversar com a autora nacional Jane Fernandes. Ela que escreve livros infantis. Zé querido, um beijo. Vai super bater um papo com a gente sobre o seu trabalho literário e a sua carreira literária. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro, tá? Então já corre lá e já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas e todo o material que é gerado diariamente aqui no podcast. Muito bem! Hoje a gente já recebeu o autor aqui. Ontem foi um espetáculo, foi uma delícia, e hoje a gente vai até 11h30 da noite. Lembrando que nesse sábado, dia 26, eu estarei na exposição da Carolina de Jesus, autora de O Quarto de Despejo. Vai rolar uma exposição da autora aqui no Rio de Janeiro, no MAR, Museu de Artes do Rio, e eu estarei lá para acompanhar e vou fazer para vocês o ao vivo, tá? Então, quem quiser participar da live vai ser no sábado, a partir das 10 horas da manhã, tá bom? Muito bem, vamos ver se a nossa autora entrou? Ainda não, ela deve estar chegando por aí. Zé querido, um beijo. A Tássia tá sempre acompanhando a gente. A Amy tá sempre aqui também. Hoje eu não sei por que ela não está. Cadê a nossa autora? Mensagem para ela. Às vezes tá perdido em algum lugar, né, gente? Às vezes é a primeira vez. Ela tá aqui, ué, não tá aparecendo pra mim. Vamos ver. Cadê a nossa autora? Ô, Tássia, eu tô aparecendo pra você ao vivo aí? A autora tá falando que lá pra ela eu não tô aparecendo. Estranho, né? Gente, cadê a nossa autora?
Ismael, bem-vindo. Tô procurando onde? Ela tá aqui, eu tô procurando, não aparece. Como assim não aparece, gente? Estamos aí aguardando a escritora entrar, porque para ela eu não estou aparecendo. Ela não consegue me encontrar. A Eliana tá falando aqui, tá ok. Mundo das letras, oi. A princípio ela que não tá conseguindo me encontrar. Que estranho, né, gente? Deixa eu ver aqui. Ai, gente, olha, é muito difícil. Vou tentar fazer isso que a Amy tá falando. Que vocês estão falando aí. Vou tentar compartilhar, peraí, gente. Jane... Alguém pode mandar pra ela, por favor, que daqui eu não tô conseguindo. Que eu não sei mandar o link. Jane Fernandes HESP. Aí. Não, já consegui, gente. Vamos ver se ela lá recebe. Vou mandar aqui pra vocês o arroba pra enviar pra ela também, tá? É Janifer Nandes SP. Jane Fernandes HESP. Aí, entrou. Oi, Jane, Oi, Monique. o que houve que você não estava me achando? Ué. Você não aparecia pra mim. Não é possível. Monique. Você tem que atualizar esse Instagram, hein, garota? Momento
achando que eu tô meio desatualizada desse Instagram, hein? Ah, meu Deus. Não, mas é sério, lá no app, no Play Store, ou não sei qual celular que você tem, você joga lá Instagram. E aí ele vai estar atualizar. Você atualiza o teu Instagram para esse tipo de coisa não acontecer. Esse pode ser atualização, tá? Pode ser sim, tá joia. Mas deu certo. Muito bem. Seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Obrigada, Monique. É uma honra estar aqui falando com você. Você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Minas, sul de Minas. Só vou te desculpar porque você é de Minas. Terra que eu amo. Entendeu? Sou louca por isso aí. É o quê? E eu a sua. Você gosta do Rio? Conhece aqui o Rio? Vamos trocar? Eu gosto de Paraty. Eu fui mais perto aí de Paraty. Tô gostando que é bom, né, minha filha? Tô gostando que é bom. Paraty é uma delícia. Vai ter flip lá esse ano, você vem? Estarei lá, sim. Estarei. Muito bem, eu estarei lá também. A gente pode se conhecer para trocar figurinha, o que você acha? Que legal. Vamos marcar, sim. Estarei lá. Com o lançamento de um livro novo. Adoro o lançamento em feira literária, gente. Acho o máximo. Acho super chique isso. A gente vai falar sobre isso também, porque lançamento em evento como a Flip aqui no Rio de Janeiro é um negócio que merece realmente destaque. Quem não conhece a Flip, ou quem não conhece Paraty e puder vir ao Rio, venha, conheça, porque é sensacional. Eu estarei lá também e pretendo fazer uma bagunça lá com os autores. Muito bem. Jenny, querida, eu estou aqui com um monte de informação sobre você, um monte de livro que você escreveu, canal no YouTube, um negócio assim maravilhoso, quer dizer, um combão. E óbvio que você está, na hora que você me mandou o seu material, você mandou Lilica, Um Amor de Bruxinha. É esse livro que vai estar em Paraty? Não, não. Esse foi o primeiro que eu escrevi há mais de 25 anos. Assim, logo que eu comecei a trabalhar, eu escrevi e acabou ficando guardado. Porque eu não conseguia editora na época, e aí guardei. E aí, depois de bastante tempo, eu tirei o livro da gaveta, o nome não era esse, era A Bruxa do Castelo das Trevas. E aí, relendo, modificando algumas partes, eu mudei o nome e fiz o lançamento, uma confecção ali toda artesanal, fiz tudo. A publicação, né, a ilustração, tudo, até a capa, foi tudo, mais ou menos, não sei se vai dar para você ver, é bem artesanal assim, ó. Essa foi a primeira edição, né? E aí, depois, mais para frente, que eu fiz um lançamento numa gráfica. Aí mudou, né, e já veio assim. Então, esse é o primeiro. Eu gosto muito de bruxa, mas assim, bruxas boas. Então, essa é uma que é uma bruxinha aí que tenta... ela não queria ser bruxa, mas ela foi transformada em bruxa. Então, é uma aventura para ela fugir da bruxa má, que quer de todo jeito transformar ela, né, de bruxinha boa em uma bruxa má. Então, vamos lá. A Lilica é essa bruxa da tua história, não é isso? A bruxinha boa. Muito bem. Esse seu livro você escreveu há 25 anos. Ou seja, você escreve desde muito nova. Muito. Desde que eu comecei a trabalhar, né, eu sou da área da educação, então eu tenho aí mais de 33 anos na educação,
Então, foi bem assim, no começo, a gente não tinha muitos livros igual tem hoje, né? Hoje as escolas, as bibliotecas estão recheadas, a gente não tinha tanto livro, né? Então, assim, eu gostava de histórias novas e eu acabei escrevendo essa história para contar para os meus alunos. Você tem 33 anos de educação. É. Você começou a dar aula em escola com 10 anos de idade. Ai, quem dera. Quem dera. Porque, gente, não tem condições. Olha essa carinha. Isso aqui não tem 33 anos de educação, gente. Começou a dar aula. Gente, eu tô chocada. É. Será que assim, comecei bem a dar aula, gente? Ai, não, já tem bastante ruga aqui, ó. Da aula dá bastante ruga. Menina, e você dá aula, deu aula, enfim, para criança e adolescente? Não, adolescente não. Toda assim, a minha carreira foi basicamente para o público infantil. Então, o máximo que eu trabalhei foi ali com crianças de 10, 11 anos. E aí eu me dediquei mesmo ao estudo, à especialização na educação infantil. É onde eu estou até hoje. Atualmente eu sou pedagoga. Eu já deixei de ser professora e eu estou como pedagoga. Maravilha! E aí, para a gente conhecer um pouquinho Lilica, que foi escrito há mais de 2 décadas, para vocês terem noção. E você começou a publicar, Jane, recentemente? Porque escrever você já escreve há muito tempo. Eu tenho bastante livros escritos, mas publicados em editora, não. É recente, né? O que eu publiquei na editora foi a Lilica, né? E tenho, junto com a Lilica, 2 em 1, a gente publicou, eu tenho um livro que chama Para Cada Letrinha um Barulhinho. Então, assim, voltado aí para o trabalho com sons na sala de aula, e esse combo aí foi a última publicação, né? Os outros eu acabei fazendo meio que artesanal, porque eu gosto de livro que a criança interaja. A Lilica é de interação, né? A criança ali vai usar o livro para desenhar. Tem umas partes que eu ilustrei, mas tem as outras partes que as crianças elas desenham no livro. Essa sua primeira edição, que foi totalmente artesanal, mostra a parte interna do livro pra gente, ver as ilustrações. Gente, essa primeira edição foi toda feita pela autora, tá? Capa. Assim, capa, ilustração. Então, aí começa, né, aqui, uma breve apresentação, e aí o livro, ele tem espaços, ó, aqui, no caso aqui, né, essa é a Lilica. E aqui tem espaço onde a criança vai compondo, né, a ilustração do texto. Então, ela vai interagindo. O livro faz perguntas para a criança, né, e aí tem espaço para ela responder. Assim, é bem interativo mesmo. Tem a vassoura aqui, onde a criança vai desenhar a bruxa, não é a Lili, que é a Vandora, ela chama Vandora. E aí a criança vai desenhar a bruxa, como ela está naquele momento. Então, assim, é bem legal. E aqui vai passo a passo até que no final a Lilica, assim, não sei se ela conseguiu se livrar para sempre dessa bruxa, não, porque a gente tem no final, a última frase é assim, ó, mas não por muito tempo. Então, a Lilica, ela, na verdade, ela não perde, né, as características de bruxinha. Ela continua, ela não conseguiu, sabe? Então, esse feitiço da bruxa, ela não conseguiu tirar, que é ficar presa na roupa de bruxa. Então,
Mas aí eu não sei, né, se ela vai conseguir se livrar por muito tempo dessa bruxa. Porque ela acabou conseguindo fazer num momento ali, uma poção mágica e transformou a bruxa numa árvore. Mas eu não sei por quanto tempo, né, que a bruxa vai ficar presa ali dentro da árvore. Muito bem, essa é a Lilica, a bruxinha do bem, gente. No livro Lilica, Um Amor de Bruxinha, a autora quis retratar uma aventura de uma pequena bruxinha e suas travessuras para se livrar do feitiço da bruxa Vandora, que é a bruxa má. É um livro interativo, pois na medida em que a história vai se desenrolando, o leitor mirim poderá ilustrar o livro. Olha que legal, gente! A criança está aprendendo, a criança está desenhando, está interagindo e conhecendo palavras, outras coisas, entrando nesse mundo da... Porque a bruxinha está relacionada sempre, né? A bruxa má. A gente cresce ouvindo que bruxa é ruim, bruxa é coisa má. Bem e o mal. Exatamente. Então, ali a criança também está vendo o outro lado da moeda. Ô, Jane, qual é o maior desafio para escrever para criança, para fazer um trabalho como esse? Chamar atenção, educar e mostrar de forma lúdica que uma bruxinha, por exemplo, pode ser boa também. Eu sempre tive facilidade na interação com as crianças. Eu também conto história, né? Eu faço contação de história. Eu tive à frente de uma sala do conto aqui no meu município por um ano. Então, ali eu contei, né? Eu contei por 2 anos. Eu contei a Lilica, Um Amor de Bruxinha, para turmas da cidade inteira que iam me visitar. E o livro novo que vai ser lançado também, eu contei nessa sala do conto. Então, eu sempre tive essa facilidade. E é a facilidade que o adulto precisa aproveitar para poder trabalhar os valores, né? Trabalhar o lúdico, o encantamento com as crianças, porque eles gostam, né, de história. Quem não gosta de história, né? Eu lembro que a gente ia para a casa da minha avó e adorava ouvir as histórias que ela contava, assim, como se fosse realidade. Então, a criança, quando ela ouve uma história, ela entra ali na história como se fosse realidade. Então, assim, não é difícil, né? Para o meu público, né? Eu não considero difícil de escrever, né? Eu acho mais difícil chegar finalmente na publicação, né? Então, eu tento aí, na medida do possível, ir passando a minha história para as pessoas, para as crianças, mesmo sem ter publicado o livro. Então, eu acabo que eu conto a história, eu faço personagem, né? De fantoche, de boneco, para poder contar a história para as crianças. Que coisa interessante, né? E coincidentemente, uma entrevista que eu fiz agora, antes de você, a escritora também é contadora de história, também falou sobre uma bruxa e também colocou a bruxa como do bem. Olha que coincidência! A gente está aí na segunda entrevista com a mesma atmosfera. Ah, gente, que maravilha! O tema é bom, né? É um tema bom. E tem público, né? Porque... Exatamente. Agora, Jane, quando que você soube que você ia por esse caminho? Que você ia dar aula, que você ia dar aula para criança, que você ia escrever livro infantil? Porque, pelo que eu estou entendendo, todo o seu universo gira em prol disso. Essa atmosfera infantil, essa contação de história. Quando que você viu que era esse é o caminho que você ia seguir? Eu comecei muito nova, né, na educação. Então, assim, acabei de me formar, já prestei um concurso, já passei,
e eu já entrei na área da educação. Então, ali já começou, né? Eu tinha família aí de tios, professores, então eu já entrei na educação e eu já comecei a gostar dos livros. Então, quando chegava livro, e era raro, né, chegar livro novo na escola, assim, o cheiro do livro ficou guardado na minha memória, né? Por isso que eu sinto muita, hoje em dia ainda falta o livro, né, físico aí, eu sinto falta, eu gosto de pegar, de folhear, né, esse movimento aí, eu acho que faz muita falta, então eu me lembro direitinho. Então, ali, a partir do momento que eu comecei a rascunhar, né, a primeira história, eu sempre assim, gostei de escrever, eu escrevia bem. Então, quando eu rascunhei a primeira história, eu vi que ali, né, apesar de ter ficado guardada por um bom tempo, que me vinha, né, ideias, e acabou que uma vez eu já acordei, perdi o sono à noite, e uma história surgiu na noite. Então, eu rascunhei essa história numa noite. É uma que ainda não foi publicada. Então, vem, né? Surge assim, e aí tem que aproveitar. Então, surgiu a ideia, já rascunha em algum lugar, porque depois vai aperfeiçoando. Porque cada vez que a gente lê um texto, a gente que é escritor, a gente quer mexer em alguma coisa. Sim. Então assim, aparece e a gente tem que aproveitar a oportunidade da ideia quando ela surge. Pois é, por que eu te perguntei isso? Porque eu vi aqui que você é engenheira. Você é formada em engenharia. Sim. E tem todo esse trabalho infantil. Quer dizer, ela foi de um extremo ao outro, gente. Engenharia é cálculo, lógica, é direto e reto. E aí ela vai para uma área que é totalmente da criatividade, lúdico, meio que a engenharia, ela veio assim, e eu quis terminar para não ficar na metade do caminho, né? Então, eu saí muito nova do ensino médio e já ingressei na faculdade de engenharia. E aí, já entrei no mercado de trabalho na área da educação. E acabou que eu fiquei, né, o que mais me chamou a atenção foi para a área da educação e não da engenharia, porque o lado criativo na engenharia ele não é tão desenvolvido, né? Eu penso que às vezes se tivesse na época que eu fiz aqui a graduação arquitetura, aí seria diferente. Mas aí eu fiquei na área da educação. Tem jeito não, não é para ser. Você podia fazer qualquer outra coisa que você ia acabar na parte lúdica, da criatividade, da literatura. Que coisa boa. Eu estou vendo aqui que Lilica não é o seu único livro. Você tem mais 15 histórias infantis escritas. Não publicadas, tá, gente? Ela escreve. Publicar, ela publicou a Lilica e a gente vai falar sobre a outra obra dela que vai para Flip, em Paraty. Ô, Jane, você tem 15 livros escritos. Como é que é o teu processo criativo? Você, às vezes, pega, não, eu acho que eu vou agora escrever sobre uma bruxa do bem. Ou então eu vou falar sobre o sapinho e não sei o que lá. Como é que funciona essa dinâmica com a escrita com você? Porque escrever livro infantil não é fácil. Requer N técnicas ali, inclusive, para chamar a atenção da criança. Então, como é que funciona você na criação das suas histórias? Eu usei muito momentos meus no dia a dia da escola. Então, algumas obras minhas, como Uma Fada que é a Fada das Frutas. Então, ela foi escrita ali com o objetivo de trabalhar com as crianças alimentação saudável. Então, são alguns títulos
que tiveram a inspiração no dia a dia, na necessidade ali de buscar uma coisa diferente para trabalhar dentro da escola. Então, a maioria foi assim, né? A não ser esse que eu, numa noite, né, me veio a inspiração, que é a bonequinha de corda. Esse foi diferente, mas a maioria foi assim, no cotidiano da escola que me veio a inspiração. Esse último agora, que é o último, que é Na Terra Encantada do Faz de Conta, que é o lançamento, ele veio assim como um complemento da história da Lilica. É como se fosse lá naquele lugar onde que a Lilica viveu ali, né? E aí, esse faz de conta, né? É muito interessante quando a gente conversa com as crianças, a imaginação, o que eles imaginam, como que eles pensam que é esse mundo. Então, eu quis mostrar um pouquinho aí de uma aventura Na Terra Encantada do Faz de Conta, que é o próximo lançamento. Que coisa maravilhosa! Com essas 15 histórias, eu acredito que você vai publicar gradativamente eles, ou não? Você ainda vai manter guardadinho? Não, eu pretendo, porque eu tenho um que é muito interessante, deixa eu achar ele aqui. Ele é um livro de adivinhação, qual é o bicho, que bicho que é. E aí que, como ele foi artesanal também, né, eu produzi capa, e aqui as crianças, a gente brinca de adivinhação, né, e aqui tem a adivinhação, e o bicho fica bem escondidinho aqui, ó, para ver se a criança vai descobrir. Então, esse aqui é um dos que as crianças mais gostam, porque aí elas né, puxam e vê se acertaram, e do outro lado aí ajuda, né, na escrita, porque vem aqui o nome do bicho. Então, esse daqui eu ainda pretendo, né, fazer o lançamento desse aqui, porque tem ele na versão português e tem ele em inglês. Olha, que bacana! Então, é bem simples, né? É texto simples, mas que a criança aí no início da fase de alfabetização já consegue, né, ler, e mesmo que ela não leia, alguém lê e ela pode encontrar ali a palavra, né, que é o nome do bicho que está escondido. Esse também é bem legal. Você estava mostrando, né, o bichinho escondido e tem que puxar. Cara, me veio um livro da minha infância que eu tinha que fazer exatamente isso. Eu não lembro qual era o livro, mas eu tive muitos livros com essa dinâmica de eu abrir o livro e os bichinhos saltarem. Ou então de eu abrir o livro e ter que procurar na janelinha. Gente, como que a gente não pode voltar no tempo para viver essas coisas de novo? Então, é coisa interessante que chama a atenção da criança, né? E hoje, assim, o livro para chamar a atenção da criança, para competir com as telas, né? Então, precisa de ter algo diferente ali para que a gente consiga trazer a criança, despertar nela o gosto pela leitura, e a leitura, assim, física, né, num primeiro momento, porque eu creio que, assim, nos primeiros anos de vida, a criança precisa dessa leitura física, né? Exatamente, desenvolvimento, né, gente? E livro também ajuda na coordenação motora, pode não parecer, não é só intelectual não, mas a motora também, tá? É ali que aquela criança vai aprender a segurar um livro, a folhear, a passar ele para frente, vai começar a verbalizar com o livro. Se vocês quem tem criança em casa, a gente tem criança aqui em casa e foi assim, ela via as figuras, e começava ali a se comunicar com aquelas figuras. É sensacional. Livro é sensacional a qualquer idade, mas principalmente nessa fase de desenvolvimento.
Eu vi aqui que você é a mãe do João. Quantos É, anos tem o João? 28. Eu tô achando que o João é pequenininho, gente. Não. O João teve esse lado infantil voltado para a literatura? É, assim, na época que ele era criança, eu ainda não tinha, né, esses meus livros físicos, assim, né, mas ele já tinha mais acesso do que eu, na minha época de criança, aos livros, né, já era mais fácil o, o, é, o manusear, o encontrar mais livros, né, e ele viveu aí, né, ele não entrou por esse caminho, que ele é o arquiteto, ele é o arquiteto. Então, mas ele já teve, assim, a infância dele já foi mais voltada, né? E eu, como mãe educadora, eu buscava, assim, estar disponibilizando para ele, né? Livros, e assim, eu tenho guardado livro até hoje, de quando ele era criança. Ai, que delícia. A Tásia tá falando aqui, meu filho tem livrinhos assim. Tem um que eu adoro, que tem partes do corpo do animal que são com texturas. Ele adora. É esse o diferencial. É, O livro eles infantil é gostam, todo né? diferente. De É, eles adoram. a descoberta do que tem ali no livro chama a atenção da criança, né? E assim, a mente da criança, se a gente, do adulto, tivesse um pouquinho da criatividade, da imaginação da criança, nossa, seria fantástico, né? Tem uma história de uma filha de uma professora amiga minha, que era assim, ela adorava também, ela gostava de livro, comprava livro para a filha dela, e só que a filha dela rasgava todas as páginas do livro. E ela começou a ficar preocupada, por que ela fazia aquilo, né? E aí, até um certo dia conversando com ela, ela falava assim, mas por que eu compro o livro novo? Você rasga a página. Ué, mãe, quero ver se quem está ali dentro sai. Então, ela, a imaginação da criança é assim, é fantástica, né? Ela imagina que acontece, né, ali dentro do livro realmente a história. E é o que a gente que escreve, a nossa intenção é essa, que realmente a história aconteça ali na imaginação das pessoas, né? Porque cada pessoa que Exato. lê vê a história de um jeito, né? Sim, ainda tem isso. Agora, É. dentre essas 15 histórias infantis que você tem escrita, tu tem alguma favorita? Aquela que você mais gosta? Aquela que é o teu xodó, que você lê, relê, enfim. Tu tem ou não? Ah, é a primeira, né? É a primeira. Então, é a mais antiga, né? E é o começo de tudo. Então, tá sempre, tá guardadinho. Eu tenho o rascunho da história, né? Que eu fiz à mão. Depois era a época ali de digitar, de datilografar em máquina. Então, eu tenho aquele processo guardado. E então tem o passo a passo de como se deu a criação do livro. Então, ele assim, tá bem, tem um lugarzinho especial aí no meu coração, né? Que maravilha! Agora, ô Jane, lê um trechinho de Lilica pra gente, conhecer um pouquinho mais sobre essa bruxinha. Pode ser um trechinho, qualquer coisa, não sei como é que tá em frases. É texto, é um texto mesmo, não é poético, tem livro meu que né, em prosa, em verso. Aqui não, aqui é um texto, uma narração mesmo, e deixa eu ver, acho uma parte aqui. Eu vou contar no comecinho aqui,
que fala, um pouquinho dela, tá? Lilica era uma linda bruxinha que vivia a fazer travessuras pelo castelo onde morava, porém sempre escondido da Vandora, porque tudo o que ela mais queria era que Lilica se transformasse também em uma bruxa. Assim, teria que fazer maldades, praticar bruxarias, ser horrorosa como toda bruxa que se preze. O Castelo das Trevas fica num reino distante, sem nada por perto. As árvores eram secas e feias, a vegetação não crescia ao redor, o chão era seco, todo rachado, porque o único rio que passava por ali tinha secado. Era tudo bem feio por lá, exceto a bruxinha Lilica, é claro. Mas não foi sempre assim, porque aqui a situação já mudou, né? Então, antes, tem um antes desse castelo desse jeito, antes dela transformar a Lilica na bruxinha. Então, era um lugar especial, diferente, aí vem falando as características do lugar, e depois como né, que foi a chegada dessa bruxa lá no castelo, e ela tomou o castelo, prendeu a mãe da Lilica, e aí tudo Tem aconteceu toda uma lá. história por volta, por trás aí, gente. A autora, ela mandou aqui pra gente uma mini bio, que ela diz o seguinte: as obras dela publicadas são A Lilica, um amor de bruxinha, Em Cada Porta uma Surpresa. Em Cada Porta uma Surpresa é outro livro publicado? Esse aqui é de interação também, uma porta aqui, e é de colorir. As crianças, elas têm um espaço para colorir. E quando eu escrevi, eu quis trabalhar com os meus alunos na casa, né? E aqui é um menino, quando eu escrevi, eu já quis mostrar que ele não morava com os pais, que ele morava só com a mãe. Então, ele mora, e a casa, ele acha, assim, a casa dele maravilhosa. E a imaginação dele, atrás de cada porta é uma coisa diferente. Então, na cozinha, quando ele abre a cozinha, ele vê uma fantástica fábrica de chocolate. Então, aqui, ó, Dá para até para colorir. desenhar, gente. Dá até para pintar isso aí. E aí vai, assim, em cada porta, cada cômodo da casa dele, ele vê uma coisa diferente. Então, esse aqui é Em Cada Porta uma Surpresa. O Gabriel tá Que falando que tá bacana. rindo. Depois eu te mando, Gabriel. Já tem gente te cobrando aí, Iva, coisa boa. Tem outro livro aqui que a autora mencionou, Que Bicho Que É... Não, Qual é o Bicho, Que Bicho Que É? Que é um livro só. Esse do bicho que o bicho fica escondido. É esse que eu te mostrei aqui, ó. Qual é o bicho, que bicho que é? Que ela tem também na versão em inglês. Você pretende fazer Lilica em inglês? Não pensei, porque ele é bem grande, sabe? A história da Lilica são muitas páginas. Então, quando eu decidi fazer esse aqui em inglês, é porque é simples. Então, os alunos aí que estão em iniciação da aprendizagem do inglês dão conta de ler a história. Lilica ainda não pensei, não. A autora também tem Tudo que Começa Tem Fim, é outro livro. É outro livro. Esse livro, ele foi para trabalhar com os meus alunos das fases da vida. Então, começa com essa pergunta: tudo que começa tem fim? Então, é para fazer, assim, para estimular o pensamento em relação a essa pergunta, né? Será que tudo que começa tem um fim? Então, aqui, até foi uma amiga minha que ilustrou, que fez os desenhos.
Aí começa, né, lá a história, lá na barriga da mamãe. E aí, esse daqui, então, esse daqui, ele é em versos. Então, ele começa assim, muito antes de nascer, na barriga da mamãe, já pulsava sem querer o meu pequenino coração. E aí, tem as fases, né? Vai depois o bebê, e Tá cresceu linda mais essa um ilustração. pouquinho. Isso aqui é bem lúdico, ó. Aí a criança vai crescendo, e aqui, à medida que eu fui escrevendo, vai contando um pouquinho, assim, de cada fase, né? Passa, bebê, depois é criança, né? Aí vai, ó, vai crescendo, cresce rápido, e até, no final, que aqui, né, a ideia final do livro é, né, que a gente acaba virando uma estrelinha e indo morar no... Muito bom esse final da estrelinha, gente. Olha, como para dizer para a criança que a gente não dura para sempre também, de uma forma bem sutil, para não causar nenhum trauma na criança. Para não Gostei ficar com aquela... bastante. Porque, assim, a linguagem para trabalhar com a criança, ela tem que ser lúdica, né? Para você não deixar uma marca ali, porque a criança acaba aqui guardando, né? A gente guarda as coisas da infância. Então, ficam as marcas. Então, dependendo do jeito que a gente fala, do jeito que a gente conversa sobre os assuntos, por isso que eu sempre procurava trabalhar com os meus alunos através de histórias. E assim, até hoje, uma das minhas formas de orientar as minhas professoras para trabalhar é com história, né? Porque fica o que a gente quer passar para o aluno, ele tem um efeito maior, né? Mais abrangente, se ele é contextualizado, se ele vem ali junto com alguma coisa que vai fazer sentido para a criança. Então, sempre as minhas histórias, né, a maioria delas, tem, assim, um fundo de ensinamento. Exatamente. Que é realmente importantíssimo. É aquilo que a gente falou. Tudo num livro só. Você educar, você ensinar, você brincar, você estimular. É fantástico. O trabalho que os escritores infantis exercem aí é um trabalho sensacional. A autora também faz parte. Quem lê é capaz de encontrar um portal mágico que leva a um mundo onde novos conhecimentos estão à distância de apenas um olhar. A autora também tem um outro livro que é Para Cada Letrinha, um Barulhinho, que eu acho que ela mencionou logo no início da live, não foi, Jane? Foi esse aqui, ó, onde cada letrinha, né, eu produzi um pequeno texto para trabalhar com o aluno. Então, cada letrinha, deixa eu ver, acho que esse daqui não é colorido, deixa eu ver se tem colorido. Aqui, ó, esse é a versão colorida. Cada letrinha, deixa eu mostrar. Ó, aqui, cada letra, aí tem aqui uma menininha escutando, né, porque fala qual é o barulhinho que a letra faz. E aqui, onde que tem o lápis, é como é que eu escrevo esse som. Então, aqui fala do som da letrinha, e aqui como é que eu traço essa letrinha. E aí, depois, no verso, né, para cada letra trabalhada, aqui vem a forma correta de traçar, e tem uma ilustração que foi feita com a minha digital. Cada letrinha tem, eu fui transformando aí, né, quando é consoante,
E aí não é uma ilustração só, aí vem uma família junto. Deixa eu te mostrar. Olha que interessante, gente. A dinâmica. Esse daqui, aí é a família da baleia azul. Aí tem todos os, né, todos os integrantes da família. E Agora, aí, conclua, então, por favor, desculpa. aqui é uma forma, assim, lúdica de explorar o som primeiramente. Porque ao longo dos anos aí, eu percebi que as crianças, elas aprendiam primeiro a escrever a letra para depois descobrir o som. E isso é um processo, assim, que causa dificuldade depois na alfabetização. Então, a criança, né, é aprendendo primeiro o som, o barulhinho que tem, e depois descobrindo qual é a letra que faz esse barulhinho, facilita o processo. Então, esse livro tem todos os barulhinhos de todas as vogais e as consoantes. Muito bem. Por isso que é para cada letrinha um barulhinho. Contação de histórias autorais na sala do conto de passos. O que é isso? É um encontro? Uma reunião? O que é? Aqui teve, assim, foi um projeto desenvolvido há 25 anos. Ele teve uma professora específica que esteve à frente, né, dessa sala. Então, ela contava histórias, só que ela não contava histórias de autoria dela, ela contava histórias de autoria de outra pessoa. Aí ela aposentou, mudou de Passos e acabou que depois eu recebi o convite para abrir, né, novamente a sala do conto que tinha sido fechada. E aí eu comecei na sala do conto, fiquei por 2 anos, aí veio a pandemia, e aí fechou a sala do conto e ela não abriu mais. Então, ela atualmente está fechada. E aí eu contei, né, a Lilica, Um Amor de Bruxinha. Assim, eu decorava todo o ambiente e as crianças iam das escolas para poder participar desse momento da contação de história e interação lá comigo nessa sala do conto. E aí, um ano foi a Lilica e no outro ano foi na Terra Encantada do Faz de Conta. Então, assim, eu contei para, mais de 3.000 crianças, a história. Então, eles adoraram. E isso, gente, essa sala do conto de Passos ocorreu 2018 e 2019. Aí fechou, não abriu mais. Que peninha. Agora, qual é o livro que vai para a Flip? Eu quero saber como é que está esse lançamento na Flip. Qual é o livro? Então, eu estou acabando de fechar com uma editora, né, lá do Sul. É o Na Terra Encantada do Faz de Conta. Eu tive uma parceria de uma aluna do IFSU de Minas aqui, que ilustrou, uma amiga minha. Ela participou do processo inteiro de ilustração, ela criou cada personagem, né? A gente foi conversando, eu passei para ela as características que eu imaginava, ela criou, né, tudo, e ilustrou todo o livro, eu fiz o fechamento, e agora estou terminando, né, de fechar a publicação, que também vai ter a versão em braille. Então, vai sair algumas versões, né, dessa publicação em braille. Então, eu achei bem interessante. Muito. E eu estarei extremamente inclusivo. Extremamente inclusivo fazer nesse formato, porque dá acesso a mais crianças. Inclusive, as crianças ficam com curiosidade em conhecer esse formato. Né? Então, porque, apesar de ser para quem tem a deficiência,
ele é o livro comum, né? Que também que tem ali a ilustração, que só vai aparecer ali a leitura em braille, para que quem tenha a dificuldade possa interagir com o livro. Sensacional. A Tasa está aqui. Quais são os dias da Flip? Gente, a Flip vai do dia 22, do dia 22 a dia 26 de novembro. 22 e 26. Tá? Em Paraty. É a 21ª edição da Flip. Então, em novembro, a Bienal é agora, em agosto. Aí a gente dá uma respirada. Setembro, outubro, novembro tem Flip. Né? Qual é o dia que você vai estar lá? Olha, a gente não fechou o dia, não. Mas eu creio que seja bem no comecinho. Então, estou aguardando o fechamento com a editora, né? Para o lançamento lá. Para a gente ver se será mais... Mas eu creio que mais no começo. A Flip, gente, é no Rio de Janeiro, em Paraty. Tem alguém perguntando aí, o Gabriel. Qual é a cidade? Rio de Janeiro, Paraty. Lugar maravilhoso, paradisíaco. Quem puder ir, esticar as pernas, estique, porque lá é muito bom. Ai, ai. Muito interessante, né? É muita história que tem lá, né? Muita história. Paraty toda a história, gente. Paraty toda é a história. É uma delícia. Quando a maré sobe lá, fica tudo fechado, porque a água sobe literalmente em Paraty e vocês não... E ainda assim as pessoas são alucinadas por aquele lugar e vão pra rua, mesmo com a maré alta. Porque Paraty é isso. É interessante, eu acho que todo mundo fica esperando a maré subir para... Não é? Mora, uma irmã de uma amiga minha mora em Paraty, né? E essa minha amiga também vai fazer o primeiro livro dela. Ela escreveu sobre as coisas interessantes que a sobrinha falava quando era pequena. E agora as sobrinhas cresceram, né? E ela vai lançar o livro com a fala das sobrinhas de quando era criança também. Ela vai lançar aí na Flip. Na Flip. Qual é o nome dela? Rosália. Rosália, muito bem. Agora, Jane, quem quiser comprar os seus livros, ter acesso, autografado ou não, como que a gente consegue ter os livros? Site, blog, Instagram, como é que tá isso? Então, o que eu tinha, né, publicado, já acabou. Então, não tenho mais, eu só tenho os meus. Então, agora que no lançamento, né, após o lançamento na Flip, aí eu terei dessa publicação nova. Então, é pelo Instagram, Facebook, qualquer jeito eu consigo entregar o livro. Qual é o teu Instagram? Jane Fernandes, terminando P, de espanhol. Eu vou marcar a autora aqui na live, então, como colaboradora. Então, a live vai aparecer no feed dela, vai aparecer no meu e vai estar distribuída em todos os canais do podcast. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livro. Jane, querida, que coisa boa ter você no meu projeto esse mês de agosto. Nossa, eu fiquei muito honrada. Eu ainda perguntei assim, como que você me achou, Monique? Como que você me achou? Saber que estaremos aí juntas na Flip vai ser sensacional, porque eu tenho muitos autores lá na Flip que eu vou prestigiar e, obviamente, vou dar um pulo lá em você pra gente tirar fotos, trocar figurinha. Então, eu só tenho que te agradecer, desejar sucesso, que mais livros, mais histórias venham, que escrever para criança é uma missão e, ao mesmo tempo, um dom. Então, você está de
parabéns pelo seu trabalho e muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço e fico à disposição para qualquer dia a gente estar se falando e eu te encontro lá então, em Paraty. Maravilha! Quando você souber a data, me manda no WhatsApp, tá? Mando sim. Tá, joia? A gente vai se Muito falando. bem. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente. Ainda tem bate-papo literário hoje. Eu volto às 10h30 com mais bate-papo. Jane, querida, Beijo. um beijo. Tchau. Tchau.